Bom dia, vamos começar aqui agora essa gravação. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa leitura da Bíblia que eu preparei hoje. Ela fala sobre o batismo de Jesus e como que ele foi batizado, com que ele foi batizado. Será como que ele foi batizado? E com que batismo ele foi batizado? Vamos ver? Agora, nesse capítulo aqui que eu preparei um capítulo, eu vou ler aqui na Bíblia João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Observa, aqui Jesus Cristo ia para ser entregue à morte aos gentios. Mas na frente nós vamos ver quem que era também os gentios, porque aqui fala quem eram os gentios, que foi entregue para a morte. Iam no caminho subindo para Jerusalém, ia no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles. Deles quem? Vamos ver quem era eles? E eles maravilhavam e seguiam-no, e atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhes deviam sobrevir. Quer dizer, sobrevir é acontecer, as coisas que deviam acontecer, e dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém. Observa bastante essa leitura. Eu vou começar aqui de novo no 33, e dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e entregarão aos gentios, e os escarnecerão, bater, e açoitarão, bater. Escarnecerão quer dizer fazer pergunta. Escarnecerão e açoitarão, bater, e cuspirão nele, cuspiu na cara dele, e matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Observa agora com atenção, porque essa pregação aqui vai fazer toda a diferença para você. E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E Jesus disse-lhes: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos na tua glória nós assentarmos uma à sua direita e outra à sua esquerda. Mas Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber do cálice que eu bebo? Do cálice que eu bebo? E ser batizado com o batismo que eu sou, batizado com que eu sou, e ser batizado. Essa palavra aqui é bem ser, ele ainda não tinha sido batizado. E ser batizado com o batismo que eu sou batizado, aqui na hora ele já foi batizado, mas e ser batizado, por exemplo, se eu falar uma palavra e ser, certamente porque eu ainda não fui, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado. Está entendendo, né? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade vós bebereis, é porque ainda não tinha acontecido, bebereis o cálice que eu vou beber, a mesma coisa de batizar, o cálice que eu vou beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado.
ao batismo que ele foi batizado, mas assentar-se à minha esquerda ou à minha esquerda, a minha direita e a minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas o para aqueles que está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indagar-se contra Tiago e João. Entendeu o que eu li? Tem que ler de novo? Vamos ler de novo, né? Jesus ia, vamos recapitular aqui primeiro. Jesus ia com os 12 para Jerusalém. Nem vou ler, vou dar uma explicação. Jesus ia com os 12 discípulos. Ele ia ser entregue para a morte, para ser cuspido, né? Para ser condenado à morte. Os príncipes do sacerdote ia entregar eles aos escribas e condenar à morte. Ia ser entregue ao gentil. E escarnecerão, e açoitarão, cuspirão nele, e matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Essa é a questão. Para que ele ia? Né? Então, obviamente, e os matarão. Os apóstolos, se eles fossem fazer uma pergunta aqui para Jesus Cristo, o que quer dizer fazer uma pergunta para ele? Quer dizer fazer uma pergunta sobre o que aconteceria depois da morte. Obviamente seria isso. E esse batismo que ele fala aqui, a ser batizado, a ser é porque ainda não foi. Quer ver? Vou ler aqui no 38. Mas Jesus disse: não sabeis o que pedis. Vós beber o cálice que eu bebo. Está vendo? O cálice. Qual que era o cálice que ele ia beber? Né? E ser batizado com o batismo que eu sou batizado. Nessa hora eu já estava morto. Batizado, já estava morto. A ser batizado, a ser ainda não estava. Mas aqui, obviamente, ele falou que ele já estava morto. Que nesse lugar, eu sou batizado, já estava morto. E eles lhe disseram: podemos. Porém Jesus disse-lhe: em verdade bebereis o cálice que eu vou beber. Quer dizer, ele vai ser também açoitado. O cálice, o mesmo cálice que ele vai beber é o qual? Qual que é o cálice? Ser batizado com o batismo. E ser batizado com o batismo que eu sou batizado. A mesma palavra, o cálice que eu vou beber. E sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. E sereis batizados. Será que naquela época, que é no Marcos 10, logo aqui no 11, ele vai chegando, e depois, vou começar aqui a ler aqui, no 42, depois saindo a Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar e a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Então quer dizer que lá ia ainda, ele ainda não tinha chegado. Essa parte que eu li só para vocês verem que ele lá ia, né, para Jerusalém para ser entregue, né? Ele ainda não tinha ser batizado. A hora que ele chegasse lá é que ele ia ser batizado com o batismo que eu sou batizado. Aqui ele já falou que ele já estava morto, entendeu? Ser batizado, obviamente, é a morte, batizado, entendeu? Nessa hora aqui ele usou esse termo de batizado para se referir que o último sacrifício seria ele. O batismo que ele falou aqui, obviamente, era a sua própria morte. Ser, quer dizer que ainda não tinha acontecido. A ser e ser batizado. Ser é porque está mais na frente, ser, né? Aqui, se ele, por exemplo, ele não ia falar ser batizado. Ser, eu vou ser,
Observa para vocês verem. Eu vou ser batizado. Dá mais sentido do que sou batizado. Sou batizado fica mais para frente, quer ver? E ser batizado. Se aqui em Marcos ele fala que eu já tinha batizado antes, no capítulo mais atrás ele fala que já foi batizado por João. Então não tem sentido essa palavra, ser batizado, sendo que eu já tinha sido batizado. Então obviamente essa palavra aqui, ser, ele ia ser o que? Ele ia ser morto. Ele falou que atrás, ó, e os matarão, e o terceiro dia ressuscitará. Observa essa palavra, matarão e ao terceiro dia ressuscitará. E ser batizado com o batismo que eu sou batizado. Quer dizer que aqui ele já foi batizado, já foi ressuscitado, batizado, ressuscitado. É uma coisa só. Matarão, né? Ser batizado. Ele ir lá para ser batizado, lá em Jerusalém? Não, né? Ele ia ser batizado? Ele falou que atrás que ele ia ser batizado. Não, ele falou que ele ia ser morto, né? E aqui sou batizado, quer dizer, sou morto. Entendeu? O contexto da palavra de Jesus Cristo. Então, obviamente, o batismo com água não existe. Segundo essa palavra aqui, ele não existe, né? O batismo com água significa obter a palavra de Deus, obter o conhecimento de Deus. Vocês podem pesquisar em várias Bíblias, na Bíblia que você quiser, que nenhuma não fala sobre a lavagem com água. Então, aqui Jesus deixa mais bem claro ainda, que seria, ó, e vós sereis batizados. Será que naquela hora Jesus Cristo já não tinha sido batizado? Sereis batizados, sereis, é porque sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. Quer dizer, com o mesmo sofrimento que ele sofreu, e eles serão entregues à morte do mesmo jeito. Então é só você pegar as entrelinhas, porque Jesus Cristo falou, eu vou pegar os inteligentes na sua própria astúcia. Eu vou desmascarar os que pregam a palavra de Deus na sua própria astúcia. Pensam que são inteligentes, mas são guia de cegos. Observa para vocês verem se tem condição de pessoa pregar a palavra de Deus com mentiras, se Jesus Cristo veio e já entrega a verdade nas nossas mãos. E tendo ouvido isso, começaram a indagar-se. Começou no 41. Mas Jesus, chamando-se entre si, sabeis, quem julga ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam. E os seus grandes usam de autoridade sobre elas, sobre as pessoas mais fracas. Mas entre vós não serão assim. Antes, qualquer que vos quiser ser grande, vos será vosso serviçal. Será o vosso serviçal. Mas qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem não veio para ser servido. Quer dizer, ser é alguém a ser servido, mas para servir, quer dizer, ser. Você viu mesmo a palavra ser aqui? Ser servido, mas para servir. Servir é no ato, ser é depois, e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui ele explica mais bem explicadinho. Dar sua vida em resgate de muitos. É isso que ele ia fazer lá, ó. Ser batizado, ser, não veio para ser servido, mas para servir
e dar a sua vida em resgate de muitos. Dar sua vida em resgate de muitos. Você viu? Ser batizado com batismo é dar a sua vida em resgate de muitos, né? Entregue à morte é dar sua vida em resgate de muitos. Então, e ser batizado. Ser é porque ainda não tinha sido. Espero que ficou bem explicadinho. E vocês viram aqui que não existe o batismo. Existe, obviamente, a morte. Com a morte se paga tudo. Obter o conhecimento de Deus é pegar o batismo, né? Ser morto. Os apóstolos iam ser igual Jesus foi. Então, o que é que chegou um contexto aqui nesse versículo? Que não existe esse tipo de batismo com a pessoa lavar e ser limpa. Quando eles tomam banho, a pessoa toma banho é para Deus, não é para si mesmo. Então não faz sentido uma coisa que é para si mesmo ou para Jesus Cristo. Tem sentido? Não tem sentido. Fica sem sentido. Quando você come para Deus ou para Jesus? Não come, não é para você mesmo? Para fortalecer o seu próprio corpo? Quando você bebe água, você não bebe, não é para fortalecer você mesmo? E quando você toma banho, não é para ficar você mesmo limpo? Então não faz sentido. Isso não tem sentido. Entendeu? Espero que gostaram do vídeo. Passa ele adiante. Muitos também vê o significado, um pouco do significado da palavra de Deus. Eu não sei a palavra de Deus. A própria palavra de Deus sabe a palavra de Deus, né? Igual Jesus Cristo falou aqui, que os discípulos não sabiam nada, quem sabia era unicamente o Pai. Então, obviamente, deixou isso aqui para a gente ler e chegar a um entendimento. Por que Deus falou aqui? Jesus Cristo fala que no final dos dias os perspicazes raiarão como a luz do sol. Quem que é os perspicazes? É aquele que lê, aquele que não entende a palavra de Deus, mas aquele que lê, e que lê, e que lê, e que lê, e será tentado, e será provado, mas ele não desiste, ele continua lendo, ele continua buscando, e ele acha. Quem procura, acha. Qual dentre vós, pais, sendo nós, pais, sendo maus, que nós somos maus, Jesus Cristo mesmo deixou bem claro que somos maus, nos pedimos um pão a nós, um filho nosso vem e pede um pão, e nós nega o pão? Não. Nós sendo maus damos o pão. Quanto mais Deus dá para nós. Então espero que fique claro essa passagem da Bíblia e que compartilhe